Olá, eu sou Drica Rossi, sou contadora de histórias e também ao longo da minha carreira eu desenvolvi uma metodologia que se chama Educando com Histórias. E hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, que é sobre chororô, sobre birras e choros excessivos das crianças. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que começar a entender a criança. A gente não pode sair julgando e dizendo que é uma criança birrenta, ou que é uma criança mimada, ou que é uma criança sem limites, ou que onde já se viu ficar chorando por qualquer motivo. Na realidade, ela está chorando sim por algum motivo. Então você tem que principalmente observar essa criança. Tudo bem que é complicado você estar no meio de um supermercado, por exemplo, e ela resolver sentar no chão ou se espernear no chão. Quantas vezes, quem de nós nunca passou por isso, não é? Então, nessas horas você tem que respirar fundo, manter a calma e tentar entender qual é o motivo que levou essa criança a fazer isso. Tentar conversar com ela. Ocorreu uma vez comigo, eu tenho uma filha de 4 anos, a Sofia, e quando ela estava saindo da escolinha, eu sempre vou buscá-la de bicicleta, de bike, e eu fui colocar o capacete na cabeça dela, e ela ficou chateada porque ela queria colocar sozinha, mas ela não havia me comunicado isso, ela queria fazer isso, colocar o capacete sozinha. E eu tava com muita pressa, vambora, coloquei ela na bike e ela foi chorando. Ela foi chorando o caminho inteiro, mas chorando compulsivamente, chorando muito, assim, transbordando em choro. Então, eu me lembrei de uma história que é fabulosa. Muitos pedagogos, muitos psicólogos e muitos contadores de história. Aliás, eu conheci essa história através de uma contadora de histórias, aqui Cantunes, que apresentou essa história, que ela é uma história ideal para quando está ocorrendo o desfraude em casa e na escolinha. Mas eu descobri que ela é ótima também para quando a criança está chorando muito, excessivamente, e você não consegue descobrir a causa porque você não consegue conversar com ela, porque ela não para de chorar. Essa história é uma história muito antiga, de uma época onde se passou muita fome, principalmente na Europa, na Alemanha, e é uma história que os pesquisadores, os irmãos Grimm, reescreveram essa história. Se chama O Mingau Doce. Então eu vim contando, pedalando, e a Sofia chorando, e eu vim contando essa história para ela. Aos poucos, ela foi diminuindo aquele choro e começou a prestar atenção na história, porque a história fala sobre o transbordar. Depois que eu terminei a história, eu falei para ela: você viu? Você estava parecendo a panelinha, que não parava de transbordar o mingau, e você estava transbordando em lágrimas, igual a panelinha. Depois disso, a gente conseguiu conversar e eu consegui entender, porque ela conseguiu me explicar, que ela só queria ter colocado o capacete sozinha. Olha só para vocês verem. Para nós pode ser uma grande bobagem, mas para ela não. Para ela era importante ela ter esse momento, ela ter essa independência de vestir alguma coisa sozinha. E o que houve foi uma falta de comunicação, não é? Então, por isso que é importante a gente estar tentando com muita calma, ouvir a criança, e se é naquele momento onde ela está na catarse dela, a gente ter paciência, não chamá-la de chorona, não chamá-la de birrenta, não ficar colocando esses rótulos na criança. Isso é extremamente importante. Você gostaria que alguém colocasse um rótulo em você, por exemplo, que você é preguiçoso, que você é desmazelada ou que você não é uma boa mãe? Esses rótulos não são bons nem para criança, nem para adulto, na realidade para ninguém. Então, o ideal mesmo é sempre estar conversando, tentando acalmar a criança. E depois, no próximo vídeo, a gente pode falar sobre as trocas.
o que que a gente deve trocar nesses momentos ou não, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, confere no nosso canal lá, Drica Rossi, no YouTube, lá vai ter a história do mingau doce, onde você pode usar essa história aí como referência do transbordar, tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, gente. Um grande beijo. Até lá.